Hoje, no Brasil inteiro, 600 das 1.500 unidades do INSS, agências de atendimento, voltaram a funcionar. E aí as pessoas estavam marcando desde semana passada pelo site, pelo 135. Só que aqui em São Paulo, quem marcou aconteceu isso que você falou. Então, quer dizer, no restante do país, quem marcou Começou a ser atendido. Aqui em São Paulo, as pessoas marcaram, chegaram lá, deram com a cara na porta. E a gente vai tentar entender o que é. E para a gente entender certinho, para a gente ser justo, a gente está por Skype com Pedro Luiz Totti, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social, que foi quem entrou com recurso, dizendo que os funcionários do INSS de São Paulo só voltariam, se eu estiver errado, depois me corrija, tá, Pedro? Só voltariam ao trabalho quando tivesse vacina, para vacinar todos eles, para protegê-los, para eles poderem voltar ao trabalho com segurança. Falei da forma correta, Pedro? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o que ocorreu é que o INSS, a direção do INSS, estabeleceu uns protocolos de segurança para poder voltar na pandemia. E dentro dos protocolos de segurança estavam a inspeção das unidades através da Perícia Médica Federal. A Perícia Médica Federal fez essa inspeção nas unidades de todo o país e aprovou 12 somente. De mais de 600, só 12 foram aprovadas. Por que as outras não foram aprovadas? O que tinham de errado? É porque haviam vários itens do protocolo que não estavam sendo cumpridos. Por exemplo, teve lugares que não tinha sido feita a higienização. Mas é só higienizar. As máscaras não tinham máscaras. Faltava vários itens do protocolo. Ah, sim, mas tudo isso... Principalmente a testagem. Mas tudo isso de facilmente se reorganizar e colocar as unidades em prática, né? Quer dizer, tinham tudo bem, das 612 foram liberadas automaticamente, porque estavam dentro das condições, e as outras poderiam, determinado tempo, em uma semana, comprar máscara, reorganizar para começar a funcionar, né? Então, a direção do INSS, desde a semana passada, já sabia dos laudos da perícia médica. E nós tivemos uma reunião com o presidente do INSS na sexta-feira para discutir essa situação. Ele infelizmente nos informou que ia manter a abertura mesmo com os laudos não sendo aprovados, né, pela perícia médica. O que nós fizemos? A gente procurou a justiça, porque em primeiro lugar está a vida das pessoas que se dirigem ao INSS e dos servidores. E diante dessa situação, a gente procurou a justiça e nós tivemos a concessão dessa liminar, onde o juiz deixou claro que enquanto o INSS não cumprir as exigências do protocolo estabelecidos por ele mesmo, as agências não poderão ser abertas. Então, quer dizer, as agências do Estado de São Paulo não estão sendo abertas, porque o sindicato aqui de São Paulo, o sindicato de vocês, entrou com uma ação contra o INSS, dizendo que para os funcionários voltarem a trabalhar, e como você diz, pensando até na segurança das pessoas que vão até o INSS, tem que estar dentro de todo o acordo necessário para que seja aberto com segurança. Então, uso de máscaras, então máscaras para todo mundo, aferição de temperatura, álcool gel, marcação de distanciamento, não é isso? Isso, as testagens, né? As testagens. Que estão dentro do próprio protocolo que o INSS criou, né? E ele não cumpriu as próprias exigências que ele mesmo fez. Entendi. Infelizmente, né? Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Há quanto tempo que o INSS passou esse protocolo e depois foi checar e viu que das 600 unidades, 12 só que podiam voltar no Brasil? Então, essa discussão de a reabertura da agência, ela está ocorrendo desde abril. Né? O INSS vem maio, por junho, inúmeras julho, vezes. agosto, setembro. Gente, mas já são 5 meses. Não deu tempo de organizar uma coisa simples em 5 meses, né? A gente também não entende o motivo pelo qual a Previdência, né? A gente tem feito várias reuniões junto à direção do INSS. Eles dizem que está tudo em ordem, que está tudo ótimo, que está tudo resolvido. Mas não está. E, infelizmente, né, foram feitas as inspeções em todas as agências e somente 12 foram aprovadas. E aí nós não tivemos como
como não agir dessa forma, por conta que a gente entende que poderia haver contaminação dentro das agências por conta da pandemia. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Pedro. E por que não colocaram no site se a forma, como até então, que estava resolvendo o problema da população era através do site do INSS? Porque não foi colocado lá um aviso dizendo que, infelizmente, porque eles teriam que, na verdade, checar novamente todas as unidades, essas unidades de São Paulo estariam fechadas e o atendimento não seria feito. Porque não fizeram isso até avisando as televisões, as rádios, para que fosse divulgado isso em São Paulo. Para as pessoas não saírem de casa às 3h30 da manhã, buscando uma perícia. Quer dizer, quem vai fazer perícia porque não está bom, né? Quem tem a bom não vai fazer perícia. Não é, ao mesmo tempo, surreal, uma falta de respeito, colocando em risco. Vamos lembrar de novo, toda essa população que saiu de casa 3 da manhã, 2 da manhã, que paga INSS, porque a gente, todo mundo, paga muito por tudo que a gente tem aqui, que é tão pouquinho nesse país, e as pessoas se colocando em risco porque simplesmente resolveram ninguém avisar a população de um detalhe tão importante desse? Olha, você tem toda a razão, né? A direção do INSS foi bastante ágil para anunciar a abertura a partir do dia 14, que seria hoje. E o inverso, infelizmente, não é verdade, né? Então... Então, o descaso com que a direção da Previdência Social tem tratado os segurados é bastante grande e nós somos solidários à população, nós entendemos que, de fato, foram tratados de uma forma não adequada, e que nós temos que cobrar e continuar cobrando o governo, a Previdência Social, que mude essa forma de tratar o segurado, né? O segurado, as pessoas que precisam da Previdência. Mesmo porque não é um trabalho social, né, Pedro? Todo mundo pagou e continua pagando a vida inteira. Então, agora, essas pessoas que fizeram o agendamento, que foram pessoalmente às unidades e que não têm agora o atendimento, porque as unidades de São Paulo estão fechadas, elas vão ter que, de novo, ir para a internet, fazer o agendamento e começar do zero para daqui a um ano ser atendido? Exatamente, né? Eles vão ter que fazer o reagendamento, né? Se bem que tem vários serviços que nós estamos fazendo da própria casa da gente, né? Cerca de quase 90% dos serviços a gente consegue realizar de casa. Mas, por exemplo... Agora, tem alguns serviços que, de fato, o segurado ele vai precisar... comparecer a uma agência do INSS, como a realização das perícias médicas, e assim por diante. Agora, então, aquela história que estavam falando hoje cedo, dizendo que, na verdade, o sindicato queria esperar sair vacina para todo mundo, a realidade não era bem essa, né? Não, o que a gente tem discutido com a presidência do INSS é que eles cumprem os protocolos de segurança, né? Tem que cumprir os protocolos de segurança e que, na verdade, é o que a gente sempre fala, né? No papel cabe tudo, mas na hora, a realidade do dia a dia é outra conversa, né? Então, eles colocam, é muito bonito colocar no papel, dizer que está fazendo isso, que comprou isso, mas chegou na hora de abrir, as coisas começarem a atender, os protocolos não foram atendidos. E aí é a situação que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Olha, queria agradecer você ter atendido a gente, viu, Pedro? Espero que a gente resolva isso o mais rápido possível, porque quem sofre mais uma vez é o povo. É o povo que já está sofrendo porque está desempregado, porque são mais de 14 milhões de desempregados. A saúde pública deixa muito a desejar. Quando a gente fala do Covid, a gente fala de um atendimento diferenciado de fato, mas para pessoas que têm que fazer um tratamento quimioterápico, que tem que descobrir que doença tem, demora uma vida. Então, a população já sofre demais, pagando caro por um atendimento muito ruim. Agora, quem dirá não conseguir fazer nenhuma perícia, que é um caso também mais severo, que ela depende disso para conquistar um dinheiro que é dela, de direito, se assim for comprovado que ela não pode mais trabalhar, para ela simplesmente comer. Porque com o dinheiro que se recebe da Previdência Social, mal dá para comer, quem dirá para fazer outras coisas, né? Obrigada, viu, Pedro? Obrigado a vocês pela oportunidade.
Menino, É complicado, o INSS né, Cátia? mandou uma nota? Cátia, o INSS mandou uma nota, ele disse o seguinte, dizem? através da Procuradoria posso tentar Federal adivinhar? Especializada, pode? Eles vão dizer que eles já estão com tudo resolvido e que em uma semana tudo estará estabelecido. Não, é quase isso. Na verdade, É o que eles mais ou sempre menos dizem. por aí. Eles devem ter um protocolo que eles só mudam o Só nome de a algumas palavra. coisas e mandam o mesmo. Mas assim, o INSS vai recorrer, importante dizer assim, diz que vai recorrer da decisão do desembargador, Mas, cara, que ontem à noite deu ok pro pessoal Mas do ao sindicato. invés de recorrer, se eles querem máscara, gel, que é o que tem que ter. Na verdade, pelo que o Pedro disse, tudo que eles estão exigindo é o que o próprio INSS pôs na lista que tinha que ter. E que, segundo o que o Pedro disse, que eles teriam já dito também que já tinham comprado tudo. Então, se comprado, não é só entregar. Entrega a máscara, entrega álcool gel, entrega o que, enfim, a lista que eles fizeram. Agora, a gente até também falou com o INSS e deixa aqui o canal aberto, porque é para entender. Porque assim, no Brasil inteiro está tudo funcionando. Só em São Paulo, então, que não cumpriram. Mas talvez o INSS em São Paulo não tenha feito a entrega. Talvez então, que não fez, faça agora. Mas o que eles disseram? E aí é isso, vão recorrer da justiça, então, recorrer da decisão judicial desse desembargador que saiu ontem no plantão, proibindo, então, a abertura hoje, e esperam ter um resultado Mas até não é lá. mais fácil entregar a porcaria da máscara, a porcaria do gel. Porque, na verdade, gente, isso não é só para os funcionários do INSS. É pra população, Esse problema né? é para a população. É a pessoa que vai fazer uma perícia médica. Quem vai fazer uma perícia médica? Quem está com problemas sérios de saúde, que deixa essa pessoa incapacitada de trabalhar nesse momento. Só que, gente, desde abril essa palhaçada. Não, fica empurrando. Não faz uma semana. E quem é em São Paulo, Kátia, só para dar o serviço, vai ter que reagendar, Então remarcar outra tudo de novo. palhaçada. O site a gente vai Porque colocar na tela lá, ó. Eu vou te falar uma coisa. Quando você vai agendar qualquer coisa com o INSS, demora séculos, porque tem uma quantidade gigante de população. Aí a população consegue marcar para 6 meses, 7 meses. É um absurdo. 8 meses, 1 ano depois. Quando a pessoa chega lá, o médico não veio hoje, ele tá com problema. Sim. Aí, pra perícia, a pessoa tem que voltar para casa, marcar tudo de novo e esperar a boa vontade. Gente, tá na hora da gente acordar. Gente, esse ano é ano de eleição. E aí eu não estou falando por A, B, C ou D, porque isso é um problema que a gente tem no Brasil de décadas. Não é um problema recente.